Boa noite, senhores, senhoras, colegas. Prazer imenso, né? A gente está aqui na nossa casa essa noite para darmos início à 14ª Semana Paulista de Contabilidade. Antes do início do evento, nós vamos assistir os vídeos de todos os patrocinadores e o vídeo também institucional aqui do Sindiconte. Só estamos aguardando os últimos detalhes e já vamos começar. Bem-vindo ao Sindiconte São Paulo, o Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, onde oferecemos uma gama de serviços e benefícios para valorizar e facilitar o dia a dia dos profissionais da contabilidade. Fundado em 1919 por 11 jovens, o Sindiconte é um pilar de apoio e valorização para contadores. Explore o nosso clube de vantagens, onde você encontra benefícios que fazem a diferença no seu bolso, saúde e oportunidades de negócio. Conheça a Casa do Saber Contábil e aproveite vantagens em educação, saúde, hospedagem, serviços e muito mais. O Sindiconte oferece a você e sua família momentos especiais de lazer e descanso nas colônias de férias do Sesc em Bertioga e Praia Grande. Semanalmente, o Sindiconte proporciona 8 horas gratuitas de educação continuada, através de grupo de estudos, além de oferecer cursos e treinamentos com preços especiais para o seu dia a dia. O Sindiconte disponibiliza do posto da Junta Comercial de São Paulo e da Receita Federal do Brasil para agilizar processos e simplificar a rotina dos profissionais contábeis, oferecendo também condições especiais para a certificação digital. Oferecemos salas amplas, modernas e informatizadas, além de 2 auditórios com capacidade para mais de 150 pessoas. Com conforto e segurança, nossa localização é privilegiada, próxima às linhas vermelha, azul e amarela do metrô e ao Terminal Bandeira. Também oferecemos o curso Escritório Contábil Modelo, que é online, ao vivo e gravado, com mais de 207 horas de aula. Com uma história rica em lutas pela valorização dos contabilistas, o Sindicato de São Paulo defende seus interesses, garantindo reconhecimento e representatividade junto a entidades, órgãos públicos e sociedade. Nosso compromisso é fortalecer a classe contábil, promovendo seu desenvolvimento contínuo e a importância para a economia. Junte-se a nós e faça parte de uma comunidade que valoriza e apoia os profissionais da contabilidade. Sindiconte, comprometido com você. O ser humano é extraordinário e todo dia vai a um lugar surpreendente, o lugar do outro. Aqui no Sicredi, nós investimos em tecnologia de ponta, mas investimos em simpatia de ponta também. Porque tratar as pessoas com carinho nunca será obsoleto. Sicredi é ter com quem contar. No cenário dinâmico da contabilidade, rapidez, agilidade e evolução são mais do que necessários. O profissional da contabilidade precisa de benefícios que acompanham o seu ritmo intenso todos os dias. E é com esse propósito que o Instituto Paulista de Contabilidade atua.
O IPC promove o desenvolvimento contínuo dos profissionais da contabilidade em todo o estado de São Paulo. O nosso foco é aprimorar o conhecimento, a cultura e a assistência à comunidade contábil. Conectamos você, profissional da contabilidade, a uma rede de oportunidades. Mais do que planos, uma conexão com o seu bem-estar. Planos de saúde sob medida, telemedicina acessível e convênios exclusivos. Faça parte desta rede, sem taxas ou anuidade, e desenvolva-se com quem entende a sua profissão. Acesse o QR Code e conheça as nossas soluções para você e sua família. O IPC não para. Na era do ensino digital, inovamos e reinventamos. Conectamos alunos e professores de forma 100% online, otimizando o tempo e cada vez mais elevando o nível dos profissionais que buscam alcançar posições de destaque no mercado de trabalho. Fomos a primeira escola de negócios da América Latina a adotar o modelo digital em toda a grade, com aulas ao vivo e gravadas. Dessa forma, pudemos alcançar os alunos em qualquer lugar do planeta, eliminando as fronteiras. Nossa excelência acadêmica em cursos de graduação, MBAs, curta duração e com pioneiro ecossistema digital de aprendizado, Trevisan do Meu Jeito, é reconhecida pelo Ministério da Educação e pelos principais rankings do país. Chegamos até aqui porque temos uma história de sucesso que começou em 1983 com a Trevisan Treinamento Empresarial. Temos no nosso DNA a proximidade com o mercado corporativo, acompanhando sua transformação constante e compreendendo suas principais necessidades. Nosso modelo de aprendizagem é sustentado por 5 pilares: inovação e pioneirismo. Somos a primeira escola de negócios a oferecer cursos no formato 100% digital, atendendo às demandas dos alunos por conveniência e disponibilidade. Metodologia exclusiva. Nosso modelo pedagógico é desenvolvido especialmente para o ambiente digital, com foco na descoberta, no desafio contínuo e no desenvolvimento de habilidades e competências. Network ampliado. Possibilidade de interação com profissionais de outras cidades, estados e países, ultrapassando os limites de uma sala de aula convencional. Trilha individualizada. Permite a criação de um percurso de aprendizado exclusivo, de acordo com o perfil e as necessidades do aluno. Atualização constante. Conceito de aprendizado para a vida toda, em que o aluno pode acessar conteúdos atuais sempre que quiser, de modo que seu conhecimento jamais ficará obsoleto. Seguimos cada vez mais empenhados com a nossa missão de promover o desenvolvimento profissional dos nossos alunos por meio de soluções inovadoras e de excelência em ensino. Trevisan, o futuro em suas mãos. Colegas associados, amigos, parceiros, apoiadores e autoridades, boa noite. Com imensa alegria, iniciamos neste momento
a solenidade de abertura da 14ª Semana Paulista da Contabilidade, evento que, anualmente, reúne grandes nomes do segmento contábil para uma grande maratona de debates, network, troca de informações e atualizações, que tem como lema nesta edição o tema principal, muito além da mudança da reforma tributária, o novo papel do profissional contábil. Durante toda a semana, de 18 a 24 de setembro, das 19 às 21 horas, estaremos juntos em mais essa maratona de estudos e especialmente no sábado, dia 20/9, das 10 da manhã até a meio-dia. O evento conta com o patrocínio diamante da Sicredi, o patrocínio ouro da BDO Brasil e o patrocínio bronze do Instituto Paulista da Contabilidade. Registramos também nosso agradecimento aos patrocínios pontuais da Trevisan, Escola de Negócios e da Conferir, além do apoio do patrocínio empresarial da Asplan, Questor e Zap Contábil, que acreditam e caminham conosco na realização desse tradicional evento da contabilidade paulista. Também contamos com o apoio institucional das entidades congraçadas do Estado de São Paulo, CRC São Paulo, a PGESP, a PC, a ESCOM, SESCOM, Ibracon, quinta Seção Regional, FECONTESP, ANEFAC, Ibracon, ANEFAC, além dos sindicatos do interior, Sincope, de Piracicaba, Sincoar, de Araraquara, Sindiconte, de Sorocaba, Sincofran, Franca e região, e Sinconta, Taubaté e região. Agradecemos imensamente a colaboração e o apoio de todas essas instituições que tornam possível a realização deste tradicional evento da contabilidade paulista. A programação da 14ª Semana da Semana Paulista da Contabilidade terá a seguinte agenda. Hoje, dia 18 de setembro, após a abertura do evento, acompanharemos uma mesa redonda com o tema Impactos da Reforma Tributária e o novo papel consultivo do profissional contábil, que será ministrada pelo doutor em Controladoria e Finanças e Tecnologias de Gestão pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Controladoria e Contabilidade Estratégica pela FECAP, professor Arnóbio Durães, com a participação do presidente do CRC São Paulo, Conselho Regional de Contabilidade, João Carlos Castilho Garcia. Para conferir a programação completa e efetuar a sua inscrição nos demais dias, acesse o hot site do evento, disponível em nosso portal e nas nossas redes sociais. Alguns avisos importantes. As perguntas serão feitas ao final do painel e ao final da 10ª Semana Paulista de Contabilidade, no dia 23 de setembro de 2025, será realizado o sorteio de uma bolsa integral de MBA online na Trevisan Escola de Negócios. O participante contemplado poderá escolher um dos MBAs online disponíveis, dentre as opções indicadas pela instituição de ensino. São eles: MBA em Contabilidade e Auditoria e Controladoria, MBA em Gestão Digital Contábil, MBA Compliance e Investigação de Fraudes, MBA em Gestão Estratégica de Negócios, MBA em Gestão Financeira. E no último dia, ainda serão sorteados 3 livros digitais da Trevisan Editora: Recuperação de Empresas em Tempos de Crise, Revolução Orçamentária, O Avanço do Orçamento Base Zero e Imersão nas IFRS de Sustentabilidade. Dados os recados, desejamos a todos um ótimo debate. E passamos a palavra para o presidente Claudinei Tonon para dar as boas-vindas e abrir oficialmente a 14ª Semana Paulista de Contabilidade.
Muito boa noite a todos. Uma alegria recebê-los aqui em nossa casa e para mim uma alegria assim maior ainda em poder estar assim, estou encerrando aqui, terminando já o meu mandato e nós estamos na 14ª semana. E agradeço a Deus por ter tido o privilégio de participar desde o primeiro encontro da comissão que organiza esse evento. Então, essa é uma coisa que eu vou levar aqui eternamente aqui no meu coração, tá? E com essa alegria, né, de ter participado de todas elas, desejo aqui uma ótima semana para a gente, que realmente todas elas sempre foram preparadas assim com muito cuidado, com muito zelo, para tentar trazer para os profissionais, né, o que a gente tem de melhor. E também é uma preocupação muito grande que sempre a gente teve, principalmente na nossa gestão, de trazer sempre as entidades congraçadas para participar conosco, tá? Então está aqui hoje o presidente do CRC, presidente do SESCOM, o senhor Heleno Mariano, a Viviane. Então é uma alegria muito grande contar com o apoio de vocês e meu muito obrigado aí por todos. Então uma boa semana para nós, aproveitem. A partir de amanhã vocês vão poder ficar tranquilo aí em seus lares, né? Não vai precisar se locomover aqui até o centro. No sábado, avisando que no sábado o evento tem um horário diferente, tá? No sábado é das 10 ao meio-dia. No sábado ele é preparado para que os professores e alunos, né, que estão durante a semana aí em curso, consigam também participar aqui da nossa semana. Depois, segunda e terça, no mesmo horário. Muito obrigado pela presença, né? Esses bravos guerreiros que aqui estão aqui presentes conosco para dar esse apoio, viu? Muito obrigado mesmo de coração. Boa semana para todos. Queremos convidar para breves palavras e mediar também o debate o presidente do CRC São Paulo, Conselho Regional de Contabilidade, perito, contador, mestre em contabilidade e auditoria, MBA em gestão internacional e atual presidente do CRC São Paulo, o senhor João Carlos Castilho Garcia. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, tendo a oportunidade, essa grande oportunidade de estar participando da abertura. Queria parabenizar aqui o presidente Claudinei Tonon, vice-presidente Zé Roberto, toda a diretoria por essa iniciativa, 14ª Semana Paulista da Contabilidade, e a gente vê aí a importância do evento pelas pessoas que estão assistindo. Então, o Claudinei falou sobre as entidades contábeis, as congraçadas, e aqui tem a Viviane, presidente da 5ª Seção Regional do Ibracon, o Heleno Mariano, presidente da FECONTESP, Antônio Carlos, presidente do SESCOM, temos outros diretores aqui, tem o CEGET, tem outros diretores aqui das entidades, e a gente fala aqui, né, Claudinei, em nome das entidades congraçadas, o que dá muito prazer para a gente faz tudo junto e tudo junto pela contabilidade. As entidades em São Paulo caminham juntas, todos os trabalhos a gente faz junto, todas as iniciativas juntas, cada entidade puxando, quando o assunto é mais da sua área, puxa as outras entidades, e é muito gostoso isso e muito relevante para a profissão. O tema muito bem escolhido, reforma tributária. Nós temos aí todos os eventos que a gente tem feito de reforma tributária, sempre tem casa cheia. Hoje é o tema hoje e vai passar por alguns anos. Temos aí a Convecon, a nossa convenção do Estado de São Paulo, a convenção organizada pelas entidades, que vai ser agora dia 30 de setembro, 1 e 2 de outubro, estão todos convidados, quem não se inscreveu, se inscreva, vai estar recheada de conteúdo técnico, de networking, feira de negócios. Estava falando aqui com o Zé Roberto, só de reforma tributária, são 7 palestras de reforma tributária, cada uma com a sua ótica, cada uma com a sua perspectiva. Então, um grande tema escolhido para essa Semana Paulista da Contabilidade. Foi muito bem trabalhado e a gente tem certeza que vai ser um sucesso. Estaremos acompanhando todos os dias, cumprindo o que a gente falou na gestão do CRC, CRC SP para todos os contadores, para todo o time de São Paulo, do Brasil. E esse evento, dessa forma, oportuniza para todo mundo estar conectado, estar adquirindo conhecimento e compartilhando os seus conhecimentos com todo o nosso grupo de contadores. Então, parabéns aí novamente ao Sindiconte
E muito obrigado e tenham uma ótima semana de conhecimentos. Obrigado. Já vou convidando, então, os participantes do debate para ir tomando assento à frente. O João Carlos pode vir à frente. Para complementar também a composição da nossa palestra de hoje, chamamos também o vice-presidente do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, senhor José Roberto Soares dos Anjos. O presidente, o Claudinei Tonon, e também convidamos o professor Arnóbio. Nesse momento, iremos iniciar o painel de hoje, que trará um debate sobre os impactos da reforma tributária e o novo papel consultivo do profissional contábil. Já convidamos a todos, e agora, então, eu vou ler o currículo do professor Arnóbio. Pode sentar, queridos. Fique à vontade. Professor Arnóbio Durães, diretor executivo da Durães Associados Business Consulting Limitada, doutor em Controladoria e Finanças e Tecnologias de Gestão pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Controladoria Estratégica pela FECAP, pós-graduação em Contabilidade Avançada, Gerência Financeira, Auditoria e Controladoria. Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade São Francisco, professor universitário em cursos de pós-graduação e MBA, consultor de empresas nas áreas financeira, contábil, tributária e fiscal. Palestrante e seminarista em temas contábeis e tributário pelo CRC São Paulo, pelo Sindiconte, pela IOB, COAD, Senofisco, SESCOM, Metacursos e Treinamentos, Cefis Cursos, BLB Escolas de Negócios, Provider Cursos, dentre outros. Então, professor Arnóbio, a palavra está contigo. Já deve ter, né? Muito boa noite a todos. Uma satisfação, um prazer imenso em ser convidado aqui pelo Conselho Regional de Contabilidade, pelo Sindicato dos Contabilistas, né? Parabenizando o nosso presidente Claudinei, nosso presidente João Castilho, por esse evento, por a gente estar divulgando aí a 14ª Semana de Contabilidade, tema extremamente importante para a nossa categoria, né? Também agradecendo todas as entidades congraçadas, isso é extremamente importante, né? A junção dos colegas em prol da nossa profissão. Uma profissão belíssima, uma profissão que me orgulha muito, né? Eu comento muito nas minhas palestras, se tivesse que nascer de novo, nasceria contador. Gosto do que faço. A gente trabalha muito, tem muito trabalho pela frente, né? E nessa casa, muito me honra, porque foi aqui que eu tirei o meu primeiro diploma de técnico de contabilidade. Então, foi nesta mesa, há mais ou menos uns 30 anos atrás, que nós, né, que o colégio, o antigo Colégio Barão de Mauá, hoje não existe mais, foi a nossa formatura. Então, a gente fica muito gratificante quando é convidado a participar desses eventos. Bacana, gente? Melhor ainda, um tema que nós estamos aí na atualidade, extremamente atual, né? E um tema que nós vamos conviver muito tempo com ele, né? Muitas mudanças estão por vir, né? Mas já demos aí o pontapé inicial. Então, vamos verificar aí o que nós vamos falar, né? Muito além da mudança tributária, o novo papel do profissional contábil. E isso vai mudar drasticamente a maneira como nós enxergamos contabilidade. A tendência é de facilitar muito mais. A tendência é de nós praticarmos realmente a contabilidade, que hoje ficou basicamente quase para segundo plano, com tanta burocracia, com tantas obrigações acessórias, isso rouba mais de 50% do nosso tempo, deixando os nossos clientes, muitas vezes, carentes de informações, de análises contábeis, não é? Para tomada de decisão,
para sua sobrevivência e maximização de lucros. Então, um tema bem propício, né, para a atualidade. Mudança da nossa contabilidade, que vem com tantas outras, né? Então, nós temos aí, né, muito além da mudança tributária, o papel do novo profissional contábil. Não existe só reforma tributária, tem muita coisa que a gente tem que ficar atento no dia a dia, inclusive na contabilidade. Nós estamos aí na beira de um novo CPC, CPC 51, que muda as nossas demonstrações, né? Principalmente a demonstração de resultado do exercício, que já entra em praticamente opcional agora, em janeiro de 26. Obrigatório em janeiro de 27, com mudanças relevantes. Então, nós não podemos esquecer que nós temos aí outros detalhes também, né? Deixa eu ver se ele consegue mudar lá. Coloque o modo apresentação aí. Isso, joia, bacana. Aí tem o meu currículo e tal. Então, aqui nós temos aí, né, a introdução com relação à reforma, transformação do papel, né, do papel contábil, temos impactos aí, né, na contabilidade, temos aí alguns estudos de caso, vamos estar comentando aí qual é a nossa função de agora em diante, né? Deixa eu ver aqui como é que isso aqui está funcionando. Vira um pouquinho para mim. Isso, tô. Aí, bacana, aí deu para ver. Bacana. Então, nós temos aí ó, os principais... Isso, bacana, aí já dá. Principais mudanças e impacto da reforma tributária, né? Então, nós temos aí, logo de início, tem muita coisa para a gente falar, mas logo de início nós temos a criação do IVA dual, que é uma novidade, não é? Nós não copiamos na íntegra como eles lá fora, né? Porque ao invés da gente criar um imposto único, criamos 3, né? Então, mas não deixa de ser IVA dual. Vamos ter aí o imposto seletivo, que é justamente o imposto regulatório. Vamos ter tributação no destino. Aqui já é o grande passo, né? Mudança drástica aí que acaba com a guerra fiscal. Né? Então, aí já começa o nosso papel, né? Então, hoje nós temos a tributação na origem, passa a ser no destino. Então, isso é bem interessante, isso já elimina a guerra fiscal. E teto para os impostos, né? Temos aí uma alíquota padrão que o governo deve estar concluindo aí, né? Aí nós temos o IVA dual, com a criação do Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, e a CBS. Aí nós vamos ter, né, o IBS regulamentado pela Receita Federal, a Receita Federal que vai administrar, e a CBS, ou melhor, ao inverso, a CBS pela Receita Federal e o IBS por estados e municípios, né? Que não ficou muito bacana isso, mas enfim, temos que conviver com isso. Poderia ser um só ditando a regra do jogo, mas tem aí, né, a liberdade entre os poderes aí, né, entre os estados e municípios, né? Então nós vamos ter o Comitê Gestor do IBS, que é bem semelhante aí, quase uma cópia do Simples Nacional, do Comitê Gestor do Simples, só que obviamente muito mais robusto, muito mais parrudo, né? E vamos ter aí a CBS pelo governo federal, pela Receita Federal. Então, mais tranquilo, creio eu, a CBS, né? Na evolução do tempo, tudo começa com a PEC 45, em 2019, né? Onde propõe aí a reforma do sistema tributário nacional, que já é discutido desde a década de 40, desde a época de Getúlio Vargas se discute reforma tributária. E agora, na Constituição de 88 para cá, ganhou força. E em 2019, através da PEC 45, né, apresentada pela Câmara dos Deputados, da PEC 110, apresentada pelo Senado, também uma proposta do ministro da Economia à época, o Paulo Guedes, de criar um IBS com PIS e COFINS, enfim. Né? Então, desde 2019 a coisa esquentou, e aí chegamos aí à PEC 45, através de uma junção com a PEC 110, foi aprovada aí essa reforma. Precisávamos alterar a Constituição, a Emenda Constitucional 132 promoveu essa alteração dos artigos, mas só alterar a Constituição não bastava, não basta. Né? Então tivemos aí projeto de lei 68 de 2024, regulamentando os aspectos da reforma, e aí sim a grande vedete, a grande novidade, Lei Complementar 214, né, de 16 de janeiro deste ano. Está pronto?
Não, tem muita coisa por vir, mas a reforma já começou. E a nossa mudança como profissional contábil também, né? Temos o PL 108, que ele instituiu o Comitê Gestor do IBS-CBS, e temos várias propostas pelo presidente da comissão, pelo Eduardo Braga, alterando já vários artigos da Lei Complementar 214. Como também nesse PL 108 já tem uma pitadinha aí da reforma tributária do Imposto de Renda e Contribuição Social. Então, hoje nós só falamos de reforma tributária sobre o consumo, famosa RTC, né? A sigla RTC. Receita Federal, Reforma Tributária sobre o Consumo. Tá? Temos a segunda trancha, eu creio que dificilmente isso vai entrar, né, esse ano, que é exatamente a do Imposto de Renda e Contribuição Social, mas dependemos dos nossos políticos. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que não vai dar tempo. Nós já estamos aí no apagar das luzes de 2026, né? De 2025, né? Aí nós temos aí a transição gradual do IBS, esse é o pior dos mundos para nós. Deveríamos tombar tudo em janeiro de 27, seria o ideal, não é? Porque conviver com dois sistemas ninguém merece. Isso vai ser realmente muito trabalho para os contadores. Aí já muda o nosso jeito de enxergar. Nós vamos conviver com o velho e com o novo concomitante. Então, esse vai dar trabalho. Vamos ver como isso irá se sair, né? Então, será gradativo até 2032, dezembro de 2032, né? Tudo isso por causa dos benditos incentivos fiscais, que eu particularmente sou contra, mas eu respeito, principalmente o senhor ICMS, que, ao meu ver, o pior dos tributos, com a guerra fiscal tremenda, caminhões parados na barreira, diferencial de alíquota e vai por aí afora, né? Então, nós estávamos acostumados com toda essa parafernália, substituição tributária, diferencial de alíquota, essa coisa toda, tudo isso cai por terra. Tudo isso cai por terra. Né? E aí nós temos aí, basicamente, né, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, né, que é federal, uma fatia menor, e o IBS, exatamente, estados e municípios. Então, o erro dessa criação da reforma tributária que eu enxerguei foi dar munição para estados e municípios criar cada uma alíquota. Então, não vai ser uma alíquota só, vai ser 5.598 alíquotas. Pois é, né? Então, a mídia fala, vai ser uma alíquota. Não, cada estado vai dizer qual é a sua alíquota, cada município. Nós temos 5.570 municípios, com 27 estados, né? 26 mais o Distrito Federal, e mais um federal. Então, se somar tudo isso, 5.598. Ainda bem que isso vai ser automático na nota fiscal. Quando for preencher a nota fiscal, já vai trazer as alíquotas para nós. Porque senão seria impossível, né? Mas mesmo assim, isso haverá uma dificuldade para nós fazer planejamento, porque eu vou ter que saber quanto será a alíquota de cada município, dependendo dos clientes. Então, olha o impacto que isso pode trazer para a gente, né? Do mesmo jeito, nós vamos ter muitas oportunidades, né? Então, esse foi o detalhe. A alíquota padrão se fala em 26,5, porém, a calculadora que está disponível para a gente fazer os testes já está em 27, se fala em 28. Por quê? Qual é o mecanismo da reforma? Quanto mais benefício for concedido, como redução de alíquota, que são os benefícios que nós vamos ter na reforma, maior será a alíquota. Quanto mais se arrecadar, menor será a alíquota. Pelo meu feeling, do jeito que foi desenhada a reforma, eu tenho quase que certeza que nós vamos arrecadar muito. E essa vai ser a nossa mudança. Porque a nota fiscal ganha uma conotação indispensável. Então, ao meu ver, a arrecadação vai aumentar muito. Então, se eu tivesse que dar um chute em termos de alíquota, eu acho que essa alíquota vai ficar em 25, nada mais do que isso. Né? Porque, tomando como exemplo, quando entrou o E-Social, né, que nós demoramos aí 6, 7 anos para implantar, quando entrou o E-Social, no mês seguinte, a Previdência aumentou sua arrecadação em 20 bilhões. Entendeu? Então, nós sabemos que nem todos os clientes emitem todas as notas fiscais como deveriam. Não é? E com essa reforma tributária, a nota fiscal ganha uma conotação fundamental, que é o famoso crédito. Os créditos, nós vamos se estapear por nota fiscal. Então, com certeza, a sonegação... Eu não estou dizendo que vai acabar, e o brasileiro é o concurso nisso, mas vai reduzir drasticamente, né? Vai reduzir drasticamente. Mas, enfim,
Vamos lá aos nossos impactos. Só para vocês terem uma ideia, rapidamente, para a gente não tomar muito tempo, nós temos aí um aumento significativo para algumas categorias. Então, haverá aumento de carga tributária para várias categorias. Algumas serão beneficiadas, muito poucas. Então, nós temos que mudar o nosso jeito de enxergar os negócios. O contador agora ganha uma repercussão muito mais de consultor do que propriamente como contador do débito e crédito. Né? Porque o débito e crédito nós dominamos, nós parametrizamos o sistema, o mecanismo manual, ele já é feito, né? Compete a gente agora estudar esses balanços, esses balancetes, esses números, indicar o melhor negócio, reconfigurar muitas vezes o negócio dos nossos clientes, porque realmente haverá impacto. Então, para vocês terem uma ideia, eu coloco aí a carga tributária de uma empresa de serviço de tecnologia, com um aumento que pode chegar a 457 mil. Né? Então, nós temos aí, por exemplo, um faturamento de 2 milhões, serviços versus comércio e indústria, que hoje eu tenho uma carga de 3,65 de PIS e COFINS, mais uma carga projetada aí de 28,5, né? 26,5. Então, nós temos um aumento drástico. Não estamos levando em consideração o imposto de renda e contribuição social, porque isso não mudou nada, pelo menos até agora, né? Então, do mesmo jeito, temos lá o comércio e indústria com 3,65, aí no presumido, uma carga projetada de 16. Então, tem um aumento aí, né? Bem relevante. E o que vai minimizar esse aumento de carga tributária é a quantidade de créditos que nós temos. Então, todas as reformas que nós já tivemos, sempre quem paga a conta é o serviço. E essa reforma não vai ser diferente. O impacto vai ser nos prestadores de serviço, né? Pois não? As perguntas você vai deixar para o final ou pode ser durante a Pode ser apresentação? durante. Sintam-se à vontade. Pode Então já vai uma minha, né? Manda lá. Manda lá. Em termos desses créditos, por exemplo, da folha de pagamento que ficou de fora, Perfeito. o professor acha que vai ter um aumento drástico de contratação de PJs? Olha, nós vamos ter, né? Eu costumo brincar, né? Com os meus alunos assim, né? E com o pessoal do escritório de contabilidade, que tudo que não presta, os clientes aprendem primeiro do que a gente, ainda pede para a gente fazer, né? E nós não podemos cair nessa tentação, né? Mas é assim, né, gente? A folha de pagamento, desde o PIS e COFINS não cumulativo, né, já ficou de fora. Então, nós deveríamos tomar crédito sobre insumo ligado à produção. Entendo que a folha também é um insumo, principalmente produtivo. Você tem centro de custo contábil que você consegue monitorar isso, né? Mas, assim, com a reforma agora, tende a ir uma pejotização. O Supremo Tribunal de Justiça já comentou que vai acirrar a fiscalização. Porque se começar a aumentar a pejotização, que está tipificado lá na Lei Complementar 123, que não pode haver pessoalidade, subordinação e habitualidade, se começar a aumentar a pejotização, cai a arrecadação previdenciária. Com certeza virá uma ação em cima. Então, provavelmente os nossos governantes devem criar algumas leis agora para fechar isso. O que não significa dizer que nós, contadores, não podemos reconfigurar o negócio dos nossos clientes utilizando uma terceirização. Então, olha só a oportunidade que pode surgir para nós, escritórios de contabilidade. As grandes corporações, grandes empresas, lucro presumido, lucro real, normalmente têm sua contabilidade internada dentro da empresa. Ou seja, isso tem um custo relevante. E ela não toma crédito sobre a folha de pagamento, que o presidente aqui colocou, o vice-presidente colocou brilhantemente. Então, pode levar a terceirizar essa contabilidade. Porque aí o escritório vai me dar uma nota e eu vou tomar o crédito de 28. O crédito vai ser o X da questão. Foi muito bem montado a reforma. Muito bem montado. O escritório até pode ser do simples, mas tem que ser simples híbrido. Não pode ser simples puro. Porque o simples puro, de todos eles, presidente, o mais afetado foi o simples que foi desidratado. O simples nacional. Né? Então, o simples, para que eu seja híbrido, eu tenho que fazer muita conta, inclusive levar em consideração a folha de pagamento. Porque eu tenho lá hoje o INSS da folha, os 28%, é muito pesado. No simples, ele paga 3%, 4% no máximo. Né? Então, eu tenho que levar em consideração a folha de pagamento e depois, se eu vou para o híbrido, eu vou ter que pagar imposto de renda, vou ter que pagar contribuição social, vou ter que pagar CPP dentro do simples.
e mais 28%. Se for 28%, e viabiliza. Então, o que é mandatório? Tomada de crédito. Sempre a tomada de crédito vai ser mandatório. Por isso nós vamos se estapear por nota. Imagine que você compra uma mercadoria de 10 mil para revenda. 10 mil. 2.800 é crédito. Quem é que vai abrir mão disso? Né? Por isso que ela foi muito bem montada. Pois não. Uhum. Esse aspecto, né? Serviços. Sim, sim. Antes de mais nada, boa noite a todos. Arnaldo, de maneira muito inteligente, você já colocou essa tela, ou seja, esse slide deixando bem claro aí o aumento de tributação no que tange a parte de serviços. Perfeito. Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Sim. Ou seja, nós, profissionais de contabilidade, temos que estar atento a isso. Quer dizer, antes de pensar em dar orientação ao nosso cliente, nós temos que olhar para dentro de casa. Nós temos um grande problema hoje, que já é a não aceitação de preços pelo cliente e uma série de fatores, os custos nos comendo cada vez mais, a dificuldade de passar esses preços consequentemente. E, por outro lado, agora, no aspecto tributário, isso será uma grande dificuldade de negociar isso. Então, onde eu quero colocar de maneira muito sucinta e muito brilhante a sua colocação e entrar nesse mérito, ou seja, é olhar para ser o nosso próprio gestor de custo, de preço e saber entender e demonstrar isso. E talvez seja a grande dificuldade que nós vamos encontrar aí para frente. Perfeito, meu caro professor. O senhor está coberto de razão, porque é a velha história, casa de ferreiro, espeto de pau. Né? Normalmente eu faço esse questionamento nas minhas palestras, eu pergunto para o pessoal do escritório, vocês sabem quanto é o custo hora-homem de vocês? Para poder elaborar meu preço de serviço? Porque nós cobramos muito mal na contabilidade. E o momento é agora. Essa reforma nos pertence, o que eu venho comentando muito, com todo respeito aos nossos advogados, que são nossos parceiros. Mas essa reforma não pertence a ele, pertence a nós. Nós vamos trabalhar muito. E eu só vejo advogado dando entrevista. Eu não vejo contador dando entrevista de reforma tributária. Eu comento isso nas minhas palestras. E por que eu digo isso? Porque para a classe contábil vai ser aumento de carga tributária. O escritório de contabilidade que está no Simples, vamos supor aí uma média em torno de 10%, 12%, vai dobrar. Vai para 20%, se for 28%, vai para 19% alguma coisa. Então vai ter um aumento drástico, não é? E eu não tenho os créditos. Onde é que eu vou ter crédito para sair do Simples? A minha folha de pagamento ela é convidativa para ficar no Simples. Portanto, eu vou ter que rever contrato, vou ter que rever preço e muitas vezes eu vou ter que repassar isso para eles. Por quê? Eles vão passar a exigir todas as notas a 28%. Para tomar crédito. Professor, ele quer fazer... nosso colega quer fazer uma réplica e depois o Diniz quer fazer uma pergunta. Perfeito. Então, eles vão passar a nos cobrar 28% da nota, porque eles vão querer o crédito. Dependendo de como for os honorários, obviamente. Não basta uma nota do Simples normal, porque eu só vou conceder um percentual pequeno. Pois não, quem tem aí? Você tocou, Arnaldo, num ponto importante. Eu sei. Ou seja, com todo respeito, né, eu acho que agora é a nossa vez. Isso. Eu digo o seguinte, nós estamos num momento hoje em que, aliás, há muito tempo debaixo do tapete. Chegou a hora da gente subir em cima da cadeira. E a minha visão é muito simples e eu faço, inclusive, um apelo, né, às nossas entidades, às nossas posições, de que façamos algo um pouco mais forte no contexto. Porque se fala em reforma tributária, mas o empresário ele está assim, você se vira, você é meu contador, está tudo dentro do que eu pago, eu fiz uma campanha junto com os meus clientes e ninguém está atendendo a isso e o que vai acontecer? Vai estourar no nosso colo isso. E nós não vamos conseguir passar preço. Quer dizer, está feita a confusão. Então, um apelo e uma sugestão ao mesmo tempo, que nós façamos uma divulgação na mídia, façamos uma divulgação junto aos sindicatos de classes da maior quantidade que podemos fazer, mas quem tem que palestrar somos nós. Quem tem que estar em cima do palco é um contador. E assim nós vamos conseguir, respirar um pouco, porque a bucha é grande que vem pela frente. Com todo respeito a todos, meu muito obrigado. Bacana, concordo. Boa noite a todos, mas eu vou complementar um pouco mais
vou pôr um pouco mais de sal nesse churrasco aí, entendeu? Porque é muita Coca-Cola que tá vendo para a gente tomar e pagar esse imposto que você muito bem colocou. Mas veja, o Bernard Api diz o seguinte: senhores empresários, a gente teria que tomar um cuidado para que a gente não traga a inflação dos preços, né? E como o Granado muito bem colocou, essa questão do repasse de 26,5, né, na sua atual situação, 530. Vou pegar o seu exemplo. Então, para eu, ou para os escritórios de contabilidade, os empresários, assumir esse imposto, ele teria que realmente colocar dentro dos 2 milhões, passaria, então, esse repasse de 2,530 para suportar uma carga tributária, no caso ali, vou fazer uma conta só mais ou menos, de chegar em 50 mil, ou um pouco mais ali, dá 75 mil reais, certo? Um pouco mais de 75 mil, vai dar uns cento e poucos mil reais no 26,5, né? Porque já paga 73, que teria um acréscimo menor, mas o repasse em si é complicado. E se a gente tomar esse ponto, professor, a gente vai verificar que o contador ele teria que estar mexendo já e impactando os nossos empresários na formação do preço de venda, na tomada de custos. E nós também temos que olhar isso. Então, a reivindicação dele eu acho muito válida e jogo a bucha aí para a gente debater um pouco mais essa reflexão, porque, quer queira ou quer não, a gente vai inflacionar o nosso país. Então, mas veja bem, qual que o intuito da criação do Simples, qual era? De trazer para a legalidade aquelas empresas que mantinham funcionários sem registro, né? E aí nós vamos cair num problema aí. A gente está falando de um assunto que a folha vai encarecer, quer dizer, voltaremos lá a desestimular o registro de funcionário, primeiro ponto, né? Sim. Então eu acho que assim, a Receita tem que repensar sobre isso, essa questão do custo tributário aí em relação à folha de pagamento do Simples Nacional. Porque um dos princípios. E aí a gente fala, por outro lado, da incentivação que você falou de planejamento, de estimular a terceirização. Sim. Quer dizer, olha só, aonde a gente vai cair. A gente vai levar para um lado e aí nós vamos ter o impacto da folha. Então, quando fala em terceirização, a maior parte das empresas pequenas é simples. Sim, né? sim. Né? Então, esse PJ que abre a empresa para prestar serviço, a grande maioria trabalha com Simples, ou até hoje a gente deve ter mais de, sei lá, quantos milhões de MEI atuando já como terceirizados. Sim. Né? Um dos pontos importantes com relação a isso é o risco trabalhista. Então, assim, nós temos agora, a nossa visão como profissional contábil vai mudar drasticamente, porque nós temos que analisar esses riscos. O risco trabalhista tende a aumentar. Eu não posso passar isso para o meu... Embora a gente tenha, né, as últimas decisões aí têm levado para um aceite da terceirização. A própria reforma trabalhista... As últimas decisões desses 2 últimos anos, ela já tem interpretado lá, que a princípio... Assim que saiu a terceirização, houve aqueles problemas, analisando esses pontos que você falou. Sim. Mas hoje já está se deixando um pouquinho de lado isso nas decisões, em função da própria lei que permitia terceirizar. A reforma trabalhista permitiu você terceirizar a atividade fim, né? Então começou por aí, né? Mas, por outro lado, se começar a despencar a arrecadação previdenciária, com certeza haverá uma ação por isso. Não é a solução... Já despencou. Não é a solução pejotizar. A solução é, muitas vezes, eu terceirizar determinadas atividades internas justamente para gerar crédito. Aí é solução, mas aí é remodelar o negócio. Entendeu? Aí sim é solução. Deixa eu aproveitar. Não adianta, vocês ficam jogando bola, eu vou chutar mesmo, tá? O Claudinei falou do Simples. Hoje, centro de estudos não, hein? Ó, veja bem, o Claudinei falou do Simples. O Claudinei falou do Simples. Veja bem, a partir do momento que eu tenho que subir preço, que eu tenho que aumentar a condição, sem fazer nada, meu faturamento ele tende a crescer. Se eu estiver na beira
das tabelas. Ou seja, esse é outro ponto que não tem jeito. Quer dizer, percebe o que a reforma tributária ela vai mexer com tudo. E nós temos que estar alerta, porque efetivamente são detalhes tão primordiais e mais, ele está mexendo com uma economia global. Ô, Marco, cuidadoso. vamos pegar de uma situação que eu estou, né? O honorário é R$ 1.000, ele teria que ir para 1.280. E você explicar por que é 1.280, mas ele vai pagar só 1.000, né? Os 280 é imposto. Ele vai pegar de crédito. E aí você colocou um negócio interessante, é 1.000 hoje, mas lá dentro tem os meus impostos. Se eu elaborei o preço de venda, eu preciso expurgar esses impostos para depois dar o preço. A tendência desse 1.000 é virar 700, 650, entendeu? Eu vou dizer uma coisa, nós profissionais vamos ter que estudar para fazer o nosso preço, né? Sim, sim. Porque a coisa é complexa. Agora, o cliente, ele não quer, entre aspas, com aquela todo velha respeito. materinha lá, lembra? Contabilidade de custo. Não, eu já estou estudando de novo, já estou fazendo uma aula a mais. Já tem que estudar. Então, gente, o momento é agora para a gente dar uma virada. Porque, assim, eu comentei com vocês com relação aos nossos advogados, e assim, você vai no escritório jurídico, você dá uma piscada, é 5.000. Você pisca de novo, dobrou para 10. Quando é que a gente cobra 10.000 de honorários no cliente? Tem que ser um big cliente. E na nossa profissão é tão digna quanto a do direito. Nós dependemos deles, são nossos parceiros. Eles sabem cobrar. A gente não sabe. E a gente fica com medo de cobrar e perder o cliente. Se todo mundo começar a cobrar justo, não é cobrar caro, é cobrar justo. Porque nós trabalhamos e trabalhamos muito. Né? Então, esta reforma é o momento da gente virar o jogo. E eu venho dizendo isso no Brasil inteiro, nas minhas palestras por aí. Né? Porque eu sei o sofrimento que é o escritório de contabilidade. Eu visito o escritório de contabilidade, o escritório jurídico, e eu vejo como é a peleja. Né? Mas, enfim, vamos lá. Exemplo do comércio, nós vamos ter receita anual, compras, créditos, imposto final. Desafio, quais são? Controle rigoroso de crédito sobre insumos, né? Impacto no fluxo de caixa, vai ser drasticamente impactado o fluxo de caixa, principalmente aqueles que não tiram 100% das notas, vão ter um impacto gigantesco. Né? Tem muitos clientes aí do MEI e do Simples que acabam vendendo vento. Com a reforma tributária não vai ter mais isso. Está tudo numa base nacional, tanto entrada quanto saída. Não é? Integração entre os departamentos, são os desafios. Soluções, simulações detalhadas, né, de cenários tributários. Vamos ter que simular. Muitas vezes pode ser interessante até sair do Simples e já agora, em janeiro de 26, talvez com lucro presumido, pensando nos créditos de PIS e COFINS, por exemplo, dependendo se for um comércio. Né? Porque aí eu posso recuperar esses créditos. Se o Simples não for bom negócio para mim, não preciso ficar esperando até 2027, já tem que tomar decisão agora. Porque o Simples foi o mais impactado. Eu tenho que analisar se é viável continuar no Simples puro ou ir por Simples híbrido. Tem que fazer conta, folha de pagamento e levar em consideração. Não é? Então, nós temos aí simulações, temos aí, né, revisão de contratos e políticas de preços. Né? Integração de sistema de gestão. Vocês estão vendo que isso aqui está mudando a rotina do contador. Não é mais apurar o DAS e mandar, apurar a guia e mandar o ECD, mandar a ECF, mandar não sei o quê. Eu preciso de soluções mais práticas, né? Porque é assim que vão demandar da gente. Reconhecimento de receita. Eu não posso deixar de lado também os nossos IFRS, a nossa contabilidade, como, por exemplo, o CPC 47, lá NBC TG 47, né? Reconhecimento conforme transferência de controle, né? Tem lá a legislação fiscal, apuração. Hoje, sou muito questionado. Professor, nós vamos agora pagar imposto por regime de caixa ou regime de competência? É tudo junto e misturado. Agora vai ser assim, tudo junto e misturado. Porque quem vai fazer a apuração vai ser o governo. Eu vou ter que conciliar isso, né? Então, aqui também do mesmo jeito. Como que a contabilidade continua. Nós não temos contabilidade por regime de caixa, somente competência. O que nós temos hoje é a tributação pelo caixa, que o Simples Nacional você pode optar em dezembro, né? E retratável para todo ano. Você faz a opção lá no PGDAS, o lucro presumido você faz a opção através da primeira DCTF, o lucro real para o ramo da construção civil, ele é regime de caixa, temos algumas outras receitas e já temos mudança já com a reforma. O Simples Nacional não vai poder mais ser regime de caixa. Então, nós temos já que verificar o orçamento dos nossos clientes, porque em dezembro de 26, né, se ele está no regime de caixa,
vai ter que ofertar tudo que ele faturou e não recebeu. Isso impacta o caixa. Então, nós temos, hoje, um olho no negócio do nosso cliente. Porque o nosso cliente não pode morrer. Se ele morre, eu morro junto. Ele é a razão de eu existir. Se eu não fizer nada, ele vai sofrer as consequências, vai diminuir a rentabilidade dele, ele vai perder mercado, ele pode fechar. Então, o caixa vai ser fundamental essa análise, né? Então, aqui nós temos, ó, impacto nas obrigações acessórias. Com a reforma tributária, a tendência de que o documento fiscal, o recolhimento do tributo sejam ainda mais integrado, permitindo o cruzamento, né, automático dos dados. A apuração vai ser pelo governo. Eu também não vou tomar os meus créditos por competência como eu tomo hoje. É novamente impacto no fluxo de caixa. Não é? Eu só vou. Foi muito bem pensado, porque eu só vou tomar crédito quando alguém pagar o imposto. Ponto. Para o governo é risco zero. A reforma vai ser muito boa para a gente, não tenho dúvida. Melhor para o governo. Sempre, sempre. Melhor para o governo. Pois não, Francisco, pois não. Cada empresa dentro desse big sistema e ecossistema, ele vai saber dizer quanto você tem que ter na prateleira. Sim, do estoque. Quanto é teu estoque? Porque tudo está numa plataforma só. Essa plataforma, gente, será 150 vezes maior do que o Pix. 150 vezes superior ao Pix. É um negócio monstruoso. Eu tenho esse receio aí, gente, porque se nós temos hoje problema com o Gov, será que todo mundo acessando a mesma plataforma, como é que vai ser isso? Não é? Vai ser algo, né, para a gente acompanhar. Transformação do papel contábil, da conformidade à consultoria e estratégia. Eu não tenho dúvida disso, né? No passado, nós tínhamos aí guarda-livros, registro de transações, documentação física, processos manuais. Qual é o futuro, né? Qual é o presente? Apurar imposto, compliance fiscal, automação parcial, análise de resultado. Qual é o futuro nosso? Ou seja, analista estratégico, consultoria de negócios, inteligência de dados, planejamento tributário. Utilizar as inteligências artificiais ao nosso favor. Tem que saber utilizar. Então, o profissional contábil precisa se atualizar em tecnologia da informação. Isso faz parte do nosso dia a dia hoje. Não é simplesmente ficar digitando no chat GPT. Nós precisamos utilizar essa tecnologia a nosso favor. Isso vai fazer parte do dia a dia nosso, com essa inteligência. E já vamos começar a aplicar agora nos clientes, porque eu preciso começar a tomar decisão. E as decisões principais é dentro de casa, como o professor Granado falou, dentro do escritório. Professor Arnóbio, tem que começar ali. E o nosso tema amanhã, Sim. no segundo dia da Semana Paulista, vai ser justamente esse, né? A inteligência A artificial. inteligência artificial. Olha que interessante. Posso aproveitar e fazer Por mais uma favor, pergunta? por favor. Ô Sérgio, se fizer a pergunta fora do microfone, sai na live? Sai? Não. Tá. Então vamos fazer no microfone. Vamos lá. Então, assim, ontem nós tivemos aqui, né, o Centro de Estudos e Debates Fiscontábeis, que vai ao ar toda quarta-feira na nossa entidade. E um dos nossos associados, o Dr. Márcio Longo, trouxe uma questão e nós não soubemos responder, né? Porque para a gente era tão óbvio, mas quem trouxe, né, a pergunta, que é o Dr. Márcio, e a palestra que ele assistiu de uma pessoa notável, fez com que nós respeitássemos a pergunta, né? A pergunta podia ser assim básica, mas muito importante, que é o seguinte: o ano de 26 vai ser para teste, vai ter alíquota baixa para a gente testar os sistemas, mas as notas vão sair com aquela apuração, com aquelas alíquotas. No final de 2026, havendo crédito, isso repassa para o exercício seguinte ou não? Você diz alíquota teste ou crédito normal? Alíquota teste. Alíquota teste? É. Não, a alíquota teste funciona o seguinte: nós vamos ter a alíquota de 1%, 0,9% de CBS, 0,1% de IBS estadual. Vai ser zero municipal. Tá? Começa a partir de 1º de janeiro, é obrigatório para lucro real e lucro presumido. Simples Nacional ficou fora até agora, não saiu nenhuma legislação. O que não significa dizer que nós temos que ficar em berço esplêndido por Simples. Não. Pode ser que saia alguma coisa. Até hoje não saiu, né? Eu estou acompanhando isso diariamente, porque senão não tem jeito.
né? Mas aí nós temos o seguinte, o 1% não será recolhido. É que a lei deixa a margem de dizer que nós vamos ter que pagar e compensar. Não, não será recolhido se você destacar na nota fiscal. Então, você vai destacar, simplesmente destaca lá 1%, né? Não será recolhido. Porém, surgiu margem de você recolher e compensar o PIS e COFINS. E se, porventura, for nesta linha de recolhimento, você vai poder compensar com PIS e COFINS, normal. Se vier crédito, você pode solicitar restituição ou mesmo pagar outros tributos federais, e aí será via PERDECOMP. Mas falta regulamentação, não saiu nada ainda. Okay. Nada, entendeu? Perder, você não perde. E não haverá aumento de carga tributária. A partir de setembro agora, semana que vem, em outubro, vocês devem começar a receber várias ligações de clientes, porque a mídia é sensacionalista. Ela joga isso, ó, vai ter 1%. Aí o pessoal está pensando que vai aumentar imposto. Não vai aumentar nada, é zero. Né? Como também saiu a semana passada, foi aprovado para 150 mil o limite do MEI. É o suficiente para eles ligar. E só não foi aprovado nada, só foi na Câmara interna. Ainda vai passar em várias etapas, pode ser que não dê nada. Professor, entendeu? Então, mais uma pergunta lá. Pois não. Só um complemento da pergunta do Zé, é sobre né, que o IBS-CBS vai ser o imposto por fora. Então, vai ser o valor da mercadoria R$100, IBS-CBS, alíquota teste 1%, a nota é isso aí. 101. Não, ela vai ser de 100, correto? 100. Só será demonstrado. Inclusive, foi uma das perguntas que me fizeram nas palestras, se eu deveria contabilizar isso ou não. Então, o meu entendimento é, não vou contabilizar porque ela não vai interferir em nada. Só vai ser um teste. Agora, se houver o recolhimento, aí eu entendo que haverá contabilidade, porque é um fato contábil. Professor, desculpa. Pois é. Se houver o recolhimento, é só teste. Mas se houver o recolhimento, aí tem saída de banco. Se tem saída de banco, precisa contabilizar. Aí muda tudo. Nós estamos aguardando essa regulamentação. Em princípio, não temos que contabilizar. Mas se houver o recolhimento, estamos aguardando esses afinamentos, né? Mais uma pergunta lá, Arnaldo, microfone, por favor. Não, por favor. Aproveitando mais uma vez, seu slide, né? Sim. Quer dizer, e alguém usou dizendo que a profissão de contabilidade e do contador ia acabar, né? Sim. É absurdo o que falaram e é ousado, porque cada vez mais nós somos mais importantes e mais eficientes e necessários ao empresário e à economia. Gente, se a gente parar 30 dias, o Brasil quebra. Só para vocês terem uma ideia. Tudo passa na nossa mão. Toda a arrecadação do governo federal passa na nossa mão. Não é 30 dias, não. Do dia 1º ao dia 10, pronto já. Que é mais ou menos a data que eu acho, porque nós não temos ainda a data de recolhimento de IBS e CBS. Eu acho que não vai passar do dia 10, porque vai ser online. Eu acho, mas é apenas um achômetro, porque o Simples é no dia 20, Imposto de Renda e Contribuição Social no dia 30, PIS no dia 25. Então, né, um achado aí, eu acho que não vai passar do dia 10. Mas vamos aguardar. Então, assim, em vez de acabar, nós estamos ganhando notoriedade. Vamos precisar... O momento é agora de ajustar preço, ajustar custo. O momento é agora. Eu não estou dizendo para cobrar caro, mas abrir empresa gratuitamente, como eu vejo empresa, cobrando R$50, gente, não é por aí, né? Eu acho que isso não é contabilidade, mas, né? Pois não, estou de guia. Eu vou aproveitar e a gente vai fazer umas reflexões sobre isso, né? Isso é bom, isso Porque é bom. assim, o importante quando você tem um debate ou uma situação como essa que você nos permite interagir com você, as reflexões elas brotam. E aí a gente agradece pela oportunidade. Que a gente fica aqui, pergunta, né? Mas veja, a gente tem uma situação aí no sentido dos créditos. Sim. Se você falando assim, olha, eu vou pagar do máximo dia 10, dia 15, dia 20, seja qualquer data desse. E quando você tem o crédito, a própria Lei Complementar 214 diz que o governo vai ter uma análise e poderá pagar até em 1 ano. Isso eu acho um desperdício, já que a arrecadação é por split payment,
E a gente teria que utilizar essa questão para que os créditos sejam mais rapidamente liberados por questões do fluxo de caixa. Então, porque já está na lei complementar, eu acho que deveríamos aí, talvez, fazer um esforço muito grande para que essa compensação seja mais celere. Entendi. Nesse sentido, porque eu tenho essa questão dos créditos tributários, né? Sim. O pessoal sabe que a gente procura aí buscar o ICMS-ST de algumas empresas. Graças a Deus, algumas empresas que estão com a gente têm um fluxo de caixa mais forte em função disso, até em algumas empresas aqui em Diadema, que a gente não vou citar nome nesse sentido, mas em função desses créditos, ela conseguiu realmente investir mais. Tendo essa experiência, por que o governo vai ficar um ano para deliberar sobre isso? Tirando o Sidney Oliveira da parada aí, que está essa questão toda, tira isso fora. Eu acho que deveria realmente ter bons olhos sobre isso, para justamente não impactar o fluxo de caixa. Excelente observação, Diniz. Eu, particularmente, como eu disse a vocês, eu sou contra todo e qualquer benefício. Né? Benefício, eu sou contra isso, né? Nós temos, com relação ao crédito, principalmente se você tiver crédito CMS, vai ser devolvido em 20 anos. 240 meses, né? Então, assim, eu não vou me alongar muito agora. Eu tenho sérias críticas com relação a isso. O que eu tenho que chamar a atenção de todos é a nossa mudança no olhar consultivo. Se eu não olhar o fluxo de caixa, são vários fatores. No caso, por exemplo, que você comentou do split payment, nós vamos ter umas 4 modalidades de recolher o tributo. E vamos ter que recolher para tomar o crédito. Primeiro, a minha apuração normal. Entrada e saída, né? Compra e venda, eu vou apurar lá o meu IVA, né? Ou seja, as minhas saídas é certo que eu tenho que pagar, mas as minhas entradas não é certo que eu vou poder me utilizar. Eu vou consultar a plataforma, verificar se já pagaram. Entendeu? Então, já tem uma modalidade de contabilização toda particular aí. Mas, enfim. Então, já é uma coisa que joga contra o fluxo de caixa. Eu já tenho alguns empresários que querem colocar uma margenzinha no preço para garantir isso aí. Mas aí o preço não vai ficar competitivo. Entendeu? Então, nós temos esse problema. Então, quer dizer, isso já joga contra. Aí nós vamos ter lá, primeiro, você apura para pagar o tributo. Segundo, você vai ter o split payment, que nós vamos ter aí pelo menos umas 4 modalidades. Você vai ter o split payment online, você vai ter o split payment offline, você vai ter o split payment setorial. É tudo a favor do governo. Né? Então, online, quando o cliente, o fornecedor, o cliente for pagar a duplicata, o banco já vai checar se você pagou. Se você não pagou, ele já vai reter 28%. Então, por exemplo, se você emitir uma nota de 1.000, só entra 720 no seu caixa. O impacto é gigantesco. O offline é muito mais pensando no governo, ou seja, se o sistema estiver fora do ar, enfim, qualquer que bateu lá, ele vai reter os 28. É sempre assim. Depois, 3, 4 dias, ele vai checar. Se você já pagou, aí ele vai te devolver um crédito, que você só vai poder utilizar no fechamento do próximo mês. Impacta o caixa. E você vai ter o split payment setorial, que vai ser, por exemplo, os grandes atacadistas, lojistas, em torno, aí, sei lá, 20%, por exemplo. Então, o cara vai pagar, vai reter 20%. Depois eles fazem o ajuste lá dentro. Então, nós temos alguns mecanismos. Ele vai botar você para analisar o teu fornecedor. Ou seja, é capaz de você trocar o fornecedor porque o fornecedor não está pagando. Entendeu? Então, você vai ter que pagar, porque senão impacta o teu caixa. Só que se eu tiver que pagar, cadê o dinheiro? Cadê o capital de giro? Olha a mudança, gente. Nós vamos ser consultor. O débito e crédito vai ser consequência de tudo isso, né? Então, é por isso que eu não vou me alongar, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Mas é bem bacana isso. É bem bacana, bem bacana. É bem legal isso, bem legal. Então, nós temos compliance fiscal, temos automação parcial e temos análise de resultado. Esse é o nosso presente, né? O nosso futuro, ser estratégico, mais focado em consultoria e planejamento. Tá? Nas minhas palestras, eu monto planejamento do simples, do lucro real, do lucro presumido, do lucro, né? E monto indústria, comércio. Por incrível que pareça, o mais impactado é o serviço, chegando a ter um aumento de quase 60% no lucro presumido e de 30% no lucro real de aumento. Vamos brigar pelos créditos, vamos se estapear por nota fiscal. E aí eu vou estar também, quando eu estiver fazendo as análises dos meus clientes, eu não posso analisar só a plataforma dele, eu tenho que saber de quem ele compra. Porque se ele comprar de outro simples puro, não é negócio. O cara vai ter que sair do simples também. Então, um vai empurrando o outro, né?
porque os 28 vai ser mandatório. Eu não quero tomar um crédito pequeno. E a diferença é robusta. Eu não coloquei aqui os cálculos para não tomar muito tempo nosso, mas é robusta a diferença, né? Sim? Sim, por favor, no microfone para sair na live. Tá na live. Vamos lá, perdão. E mais uma vez, a eficiência de um gestor, a competência de uma empresa que traz, por exemplo, contabilidade, tecnologia, capacidade, reduz a operação, consome mais, ou seja, ela é penalizada. Uma coisa que eu vou dizer a vocês, não olhe os honorários do vizinho do lado, deixa ele, cada um cobra o que merece. Por exemplo, se você cobra lá R$ 500 para fazer o MEI, não tem problema que o cliente chega lá e fala, mas ali eu cobro 50. Olha, eu vou te indicar mais 10 colegas meus que cobram 50. Eu não cobro, o meu serviço é 500. Acabou. Porque eu faço o balancete, eu faço a sua contabilidade, eu faço o teu imposto de renda, eu vou te dar suporte, eu quero que você cresça. Entendeu? Ou seja, o diferencial é a prestação de serviço. Se a gente ficar preocupado com o vizinho do lado, a gente não avança. Mas vamos lá. Sim. Você vai com Deus, vai com Deus. Uma hora ele vai ter que parar em alguém, né? Tem muitos aí que saem do escritório, vai lá para aquela contabilidade lá meia, né? Aí volta. Quando volta, você tem que cobrar 3 vezes mais, porque volta encrencado. Entendeu? Essa é a verdade, porque eu sei que ele vai e volta. Porque tem alunos nas minhas aulas que trabalham lá e falam, professor, a rotatividade lá é gigante, mas eu tenho 100 mil na base. Entendeu? Isso joga contra nós. Todo mundo, né? Da conformidade à estratégia, né? Contador tradicional, olha lá, entrega balanço, declarações, né? Foco e prazo de obrigações relativa a mudanças fiscais. E o contador estratégico? Cruza os dados, identifica gargalo, foca em oportunidades de melhoria, antecipa cenários tributários. Isso vai ser possível agora com a reforma. Não acaba essa lambança toda de diferencial de alíquota, de falsa, acaba tudo. Então, nós vamos trabalhar muito mais como consultor, né? O contador como radar do negócio. Está lá, ó. Análise financeira, interpretação dos demonstrativos, indicadores para decisões, coisa que a gente não faz hoje, porque não dá tempo. Compliance, garantia e conformidade com a legislação. Precisamos seguir rigorosamente a lei, né? Sempre. Estratégia de negócio, suporte na tomada de decisão, com visão sistêmica, planejamento tributário antecipado, né? Dentro da legalidade, gestão de riscos, identificar passivos fiscais de contingência, aí entra, inclusive, a parte trabalhista que nós comentamos, né? Métrica de desempenho, acompanhamento de KPIs, né? Indicadores, né? Financeiros e operacionais, coisa que a gente não faz hoje. E um detalhe importante, nós, contadores, não podemos e não devemos proibir nada de nenhum empresário. Esse foi o meu erro quando comecei como contador nas empresas. Eu proibia tudo. Não pode porque é lucro real, não pode por causa disso. Pode tudo. Só que eu só assino balanço com as coisas dentro da lei. Você faz o que você quiser, a empresa é sua. Professor. Pois não? Em cima disso... Pois não? Eu queria só... Fica à vontade. Fazer uma questão... Mas não é provocação, não. Pode ficar tranquilo. Eu estava numa palestra... Reflexão. Obrigado, Ministro. Eu estava numa palestra, num evento com um sócio, e falando para um público, uma das coisas que a gente percebeu é que o pessoal está muito preocupado com o 27. Então, tem alguns contratos já sendo assinados há 1 ano e meio, né, para 24 meses, que vai impactar 27. O que acontece? Ele tem que prever uma cláusula, esse aumento de tarifa, esse aumento da CBS e Impactação financeira. Mas a legislação hoje está assim, se você não prevê essa cláusula, disseram que o contrato está nulo, você tem que fazer um outro. É verdade isso? Na realidade é assim, né? Nos nossos contratos, eu duvido que algum contrato de prestação de serviço de vocês esteja lá que vocês são obrigados a fazer cenários ou atendê-lo gratuitamente pela reforma tributária. Isso não existe. Então, já começa aí que são tipos de serviço que eu posso colocar na minha carta de serviço, perfeito? Se nós temos um contrato em vigor, eu tenho que respeitar o contrato, sempre. Tá? Se tiver alguma cláusula que me permite reajustar, eu vou ajustar. Se não tiver, eu não posso reajustar. Então, o que eu ando aconselhando? Nos novos contratos, a gente já prevê cláusula de reequilíbrio financeiro. Olha que nome bonito, né? Reequilíbrio financeiro em função de CBS, será o quê? Porque eu vou ter que analisar cenários.
E o que eu ando comentando para os escritórios de contabilidade é assim, não dá para mim fazer cenário no rebanho. Pegar todos os clientes do Simples, todos os clientes do lucro presumido. Não. É um a um que eu preciso saber de quem ele compra, para quem ele vende, qual é a margem de lucro, qual é o preço de venda, N fatores, qual é a folha de pagamento. Eu vou ter que fazer isso cliente a cliente. Eu vou fazer isso na camisa do Vasco? Na faixa? Nunca, nunca. Então, eu posso colocar isso. O que eu ando aconselhando é assim, olha, meu cliente, você quer que eu te acompanhe na reforma tributária agora por mais um ano? Ó, nós montamos aqui uma mensalidade apartada, eu vou te acompanhar, você vai me pagar mais tanto por mês, mas eu vou te dar tranquilidade. Ah, você não quer? Você quer que eu monte apenas qual o melhor cenário para você? Eu faço isso também. Estamos cobrando tanto. Ah, você quer um apoio de TI para emitir nota? Como é que vai ser o Secastrib? Como é que vai ser o CST e tal? Nós também temos, nós estamos cobrando tanto a hora. Acabou! Não dá para fazer mais de graça essas coisas. Entendeu? Então, essa é a nova jornada, gestão. Porque se eu não fizer nada, legal, não está no contrato que eu sou obrigado a fazer. O que vai acontecer com ele? Vai despencar a margem, vai faltar fluxo de caixa, né? Ele vai perder mercado, ele pode falir. Entendeu? É isso que pode acontecer. Então, nós, contadores, vamos ganhar uma revolução super importante. Daí a importância da mídia que o Granado comentou. Nós precisamos ir para a mídia. Procure o seu contador, procure o consultor, ele vai te orientar durante a reforma. E aí vocês montam essa modalidade de prestação de serviço. Porque não dá para fazer isso de graça, não, gente. Não dá, é muito trabalho. Pois não. Sim? Perfeito. Sim. Qual que é a dica que o senhor tem para que a gente possa fazer? Excelente, excelente. Primeira coisa, eu coloco nas minhas palestras como se monta o preço de venda. Preço do serviço, eu coloco o markup, se não no markup. Por quê? Eu preciso entender como ele formou o preço de venda. Porque eu vou ter que expurgar esses impostos para ter o preço limpo. Entendeu? Isso vai dar um parâmetro sensacional para nós, consumidor. A reforma traz transparência, ela é muito boa nesse sentido. Então, se você for comprar um televisor, você sabe que o televisor é 10 mil, ponto. Só que você vai ter mais 2.800 de IVA. Perfeito. Vai ser 12.800, por exemplo. Se for 28, né? Então, se tiver o televisor por 9.800, você fala, está mais barato. Ou seja, o tributo não está interferindo no preço. Entendeu? Se for de mesma qualidade, se o outro for 11, você fala, está mais caro. Então, hoje nós vamos ter parâmetro. Então, nós precisamos analisar o nosso preço de venda, expurgar, deixar ele limpo, porque vai ter o IVA em cima. Ainda não foi acordado, não sei se eles vão divulgar, como isso deve vir para as gôndolas do supermercado ou para as lojas. Na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, você vai comprar lá Recife, passador de slide, você chega lá, é $10. Legal. Quando você vai no caixa pagar, é 12 dólares. Isso é nato do europeu e do americano. Aqui no Brasil, eu creio que devem colocar 12, ponto. Porque a nota vai vir 10 mais 2 de imposto, aberto, limpo. Entendeu? Porque se eu botar, por exemplo, a dona Maria vai lá no supermercado comprar um pacote de arroz de 5 quilos. Chega lá, é R$30. Legal, ela pega lá, quando chega no caixa, 35. Ela só levou 30. Entendeu? Então, eu creio que ou eles vão colocar como o preço e o imposto e o preço total, ou apenas o preço total. E aí a nota vai abrir, obrigatoriamente. Pois não? Aproveitando a colocação do contrato, eu tenho já feito e desenvolvido dentro da minha estrutura o contrato pela qual eu defino o preço dos honorários mais impostos. Mais impostos. Dentro da cláusula, tá? E crio uma cláusula a seguir, define o seguinte: se houver qualquer variação ou qualquer mudança pelo Estado, que esse será embutido dentro do contexto. Então, é uma saída tecnicamente e juridicamente correta. Perfeito. O ideal é ler e explicar esse contrato para o cliente. Por que você colocou essa cláusula? Entendeu? Para não deixar como se fosse pegadinha para ele, né? Falar, olha, tem essa cláusula porque está sendo a reforma tributária, aqui já está a minha margem de lucro, para mim não perder, então haverá esse reajuste caso o governo aumente. Acabou. Mas é importante a gente ler o contrato para os clientes, tá? Comparativos de abordagem, nós temos aí, olha, aspecto, relacionamento com o cliente, no aspecto, né? Abordagem tradicional, entrega de guias e relatórios, é isso que nós fazemos. Qual é a abordagem estratégica? Parceria consultiva contínua, que é o que eu defendo, e cobrar por isso. Aspecto, foco no trabalho. Qual é a abordagem tradicional? Passado, registro do que aconteceu.
Qual é a abordagem estratégica? Futuro, projeções e cenários. Se a gente apresenta isso, é fantástico, né? Como é que eu não vou cobrar por um trabalho de qualidade desse, né? Uso de tecnologia é o aspecto. A abordagem, automação de rotinas. Qual é a estratégia? Análise preditiva e insights. Mostrando para ele, é fantástico isso. Comunicação, nós temos aí técnica, né, e detalhada. No estratégico, estratégia voltada para a tomada de decisão, né? Valor agregado, conformidade fiscal, vantagem competitiva. Então, se a gente conseguir desenhar um cenário desse, gente, é fantástico. É isso que o nosso cliente precisa. Não simplesmente mandar guia, né? Aqui nós temos, né? Aqui nós temos aqui os dados, né? Os 4 pilares do contador moderno são dados, né? Análise de indicadores, business intelligence, visualização de dados. Comunicação, tirar o contabilês pesado, não, tem que ser um linguajar suave. Apresentação de resultados, linguagem de negócios, influência e liderança. Tecnologia, vamos ter lá em termos de tecnologia, automação de processos, o máximo que a gente puder, integração do sistema, também fundamental, segurança da informação, chamar atenção para o cliente para isso. Consultoria, visão estratégica, né? Planejamento tributário e gestão de projetos. Se a gente conseguir acompanhar isso, com certeza os nossos clientes vão ganhar muito. Análise de indicadores, aplicação prática, criar dashboard, super importante, junto com indicadores, né, KPIs de rentabilidade, fluxo de caixa e eficiência fiscal. Do mesmo jeito que eles não sabem fazer o preço de venda, muitas vezes eles vão no feeling, eles também não elaboram o fluxo de caixa. Muitos deles. Não vamos generalizar, mas grande maioria, tá? E nós temos que ter cuidado nesta abordagem. Temos que ter muito cuidado nessa abordagem. Porque não dá para chegar para o cliente e falar, está tudo errado, né? Calma. Eu peguei uma consultoria de uma... Eu não tenho escritório de contabilidade, meu negócio é consultoria, né? Então, eu peguei uma consultoria de uma padaria. Uma padaria? É uma padaria. Legal. Eu vi vários erros lá dentro. Qual é o meu diálogo com o empresário? Nós podemos melhorar. Temos alguma deficiência, podemos melhorar. Porque eu tenho que respeitar, ele já existe há 40 anos. Então, não está tudo errado. Ele está há 40 anos lá, mas podemos melhorar. Eu apontei as contingências, fiz essa análise de dados, falei, podemos trabalhar na melhoria. É uma padaria que fatura 2,5 milhões por mês. Uma padaria. Estamos falando em quase 30 milhões por ano, né? Então, a maneira como nós falamos com o cliente tem que levar em consideração agora na reforma. Podemos melhorar, quero ser teu parceiro, quero ajudar, quero fazer o teu negócio crescer. Eles têm que ter confiança no contador. Porque hoje eles têm a gente como inimigo e não como amigo. Tudo que eles puderem esconder da gente, eles escondem. É conta bancária, é cartão de crédito, é a maquininha no nome da mãe, do tio, não é? E a gente acaba descobrindo. Quando somos notificados pela Receita, não temos o que fazer. E quando vem uma notificação, a frase é sempre a mesma. Foi meu contador que errou. Então nós temos que, né, fazer valer o nosso dia a dia. Puxa vida. Vamos lá. Tecnologia de automação, aplicação prática, né? Aqui nós temos aqui a aplicação prática, né? Regime tributário, fluxo de caixa, precificação. Tudo isso é visão consultiva, né? Temos que ficar atento a isso. Depois nós vamos ter aí... Está travando aqui, Sérgio. Deixa eu ver aqui. Com certeza. Ele já vai passando automático. Isso aqui tinha que ser no sábado... Uma banda todinha de um sábado, né? Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha a parte mais importante, gente. Ó. O cliente não compra relatórios. O cliente compra soluções. Perfeito? Não adianta fazer a coisa. Para resolver, não tenha dúvida, né? Então, temos habilidades essenciais que a gente comenta, comunicação e liderança, também é importante, a visão do contador do futuro. O contador como mediador, riscos, autuações fiscais, inconsistência, passivo tributários ocultos, tudo isso nós temos que analisar. Planejamento tributário agressivo, cuidado, não existe milagre. O que existe foi que pagou errado, a maior ou indevidamente. Milagre não existe, eu vejo muito advogados aí vendendo milagre. Muito. Como também tem contador também, né? Não é só advogado, não. Mas eu vejo muito eles aí vendendo milagre. Não existe. O que existe é que você pagou errado ou indevidamente. Oportunidades, recuperações de créditos, otimização de estrutura societária. Talvez a solução que nós
para determinados clientes será abrir duas empresas, organizar a empresa. Pode ser solução, desde que seja antes do fato gerador, até para nós mesmos, desde que seja antes do fato gerador, tudo é dentro da lei. Receita Federal respeita, né? Incentivos fiscais setoriais. Aqui os incentivos é um ponto importante. Se vocês tiverem cliente com incentivos fiscais, avisem a ele, vai acabar. Para todo mundo, principalmente os incentivos estaduais. Tem alguns municipais também. Então, talvez eu tenha que reestruturar o meu negócio. Será que ele vai sobreviver? Eu fui dar um curso de finanças, tal, de contabilidade, numa usina lá em Mato Grosso, e eles é uma empresa que tem 50% capital nacional, 50% capital estrangeiro. Eles empregam 3.000 pessoas nessa usina, né? Ele só está lá porque o governador do estado concedeu um incentivo fiscal do ICMS de 80% a 90% de perdão. Como é que vai ser? Vai ser zero, não vai ter mais benefício. Portanto, ele vai demitir 3.000 funcionários? Eu duvido. Porque se vocês pararem de analisar, benefício só vai para rico, né? Não vai para pobre. Uma multinacional com 50% de capital estrangeiro, que benefício é esse? Então, vai ser zero para todo mundo. É um ponto de atenção. Qualquer benefício que nós tivermos até 2032, acaba tudo. Né? O contador moderno equilibra a gestão de risco com identificação e oportunidade, protegendo empresas e agregando o negócio. Né? Aqui o checklist que nós temos que fazer, né, nas obrigações acessórias, acompanhamento legislativo, mapeamento de passivos, né? Revisão e classificações fiscais, super importante, né, gente? E aqui a aplicação prática de resultado, né? Aqui um caso de indústria, nós temos aqui um caso, depois vocês vão receber esse material, né? Para cada um deles aqui, né? Nesses estudos práticos aqui, nós temos aqui, está falhando aqui, situação, indústria paga ICMS indevidamente sobre transformação de uma transferência de matéria, de mercadoria. Hoje, com a reforma, quando você transferir mercadorias, não haverá tributação. Olha que legal, né? Não vai ter caminhão parado na barreira, diferencial de alíquota no estado, nada. Por outro lado, as empresas que criaram centro de distribuição em estado, devido ao bendito ICMS, vai perder a razão de ser. Tem que repensar o negócio. Eu lamento muito. Já estamos chegando, né? Temos várias lições aí, pessoal. Tem alguns planejamentos aqui estratégicos. Só para finalizar aqui, ó, temos aí alguns impactos. Depois vocês vão olhar no nosso material aqui, ó, né? Alguns cenários que a gente coloca também, alguns cenários, né? E aqui, só para a gente fechar, os diagnósticos, né? Tem um material amplo aqui que daria para a gente discutir pelo menos uma banda de um dia inteirinho aqui, tá? Só para fechar aqui, gente, ó. Essa é a parte principal, ó. A conclusão aqui, ó. A transformação do papel do profissional contábil é uma jornada que exige aprendizado contínuo. Ponto. Né? Visão, estratégia e coragem de sair da zona de conforto. Aqueles que abraçarem essa mudança se tornarão um parceiro indispensável para o sucesso de negócio dos seus clientes em um ambiente tributário cada vez mais complexo e desafiador. E a reforma tributária muda, né? A reforma tributária muda a regra do jogo. O contador do futuro não é apenas um jogador. Nós somos o técnico do time. É isso que eu queria falar para vocês. Pessoal, a gente dá por encerrado essa primeira noite, né, com o palestrante. Eu vou ver se os meus colegas aqui, moderadores, têm alguma pergunta mais, alguma colocação. Não tem? Eu queria só parabenizar aqui a excelente palestra. Começamos muito bem a semana, Paulista de Contabilidade. Estou ansioso para amanhã para ver sobre a inteligência artificial. Grande vantagem competitiva para esses anos de 25, 26. Dizem que 27 já não vai ser mais vantagem para ninguém, porque todo mundo vai estar usando, né? Então temos que aproveitar rápido. Mas parabéns aí pela palestra, muito bem colocado, e parabéns ao Sindiconte. Então, só agradecer mais uma vez a parceria nossa aqui, ter trazido o Arnóbio. E também, Sérgio, depois vamos criar um link aí lá no nosso site, material da Semana Paulista. Aí vocês baixam o material, que vocês veem que tem um material muito rico aí, né, para pesquisa, tá bom? Então depois aí vocês entram no nosso site
A partir de amanhã, o Sérgio já providencia isso, tá, Cláudio? Para a gente baixar esses material, tá bom? Então, passar agora para a Marli para fazer o encerramento oficial. Obrigado. O ruim da reforma, gente, a única coisa ruim é que nós vamos ter 2 Copas do Mundo e a reforma não acabou. Esse é ruim, entendeu? 2 Copas do Mundo e a reforma não acabou. Por causa desse bendito CMS. Obrigada, professor Arnóbio, pela excelente palestra. Foi uma noite maravilhosa. Acredito que todos nós saímos do lugar que estávamos para um outro patamar, né? Muito obrigada. Nós gostaríamos de chamar o Claudinei e o José Roberto para fazer a entrega do certificado de participação para o Arnóbio e para o João Castilho. Presidente, aqui. Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, Sindiconte SP, confere a João Carlos Castilho Garcia esse certificado por ministrar a palestra Impactos da Reforma Tributária e o novo papel consultivo do profissional da contábil, na 14ª Semana Paulista da Contabilidade, carga horária de 2 horas. São Paulo, 18 de setembro de 2025, Marina Suzuki, diretora de Educação Continuada, e Claudinei Tonon, presidente. Muito obrigado. Parabéns. Professor, a gente entrega esse certificado, a gente agradece muito a sua participação, que Deus abençoe e ilumine a sua vida, né? Eu não vou ler porque o presidente já leu o conteúdo, então eu te passo suas mãos aqui. Uma salva de palmas, professor. Não, não, é o seguinte, a gente ficaria horas aqui vendo você. Como a gente não vai se ver um pouco mais, eu gostaria de te dar um abraço. Então eu vou subir aí, vou te dar um abraço. Agradecemos a presença de todos e aos nossos parceiros já citados aqui no início do evento. Muitíssimo obrigada. Não esqueçam que amanhã a palestra será online, às 19 horas, pelo nosso canal do YouTube. Esperamos todos vocês por lá.